pouquinho sobre marcações, né? Qual que é o objetivo de falar de marcações no gráfico, né? O principal objetivo é você utilizar as marcações a teu favor para tomada de decisão quando o mercado está se desenvolvendo. É lógico que as marcações, elas têm, eu diria, dois objetivos. O primeiro objetivo é quando tu vai fazer o teu pré-trade, né? Tu vai se preparar para o mercado. Quando o mercado, antes do mercado iniciar, tu vai olhar ali as regiões, vai procurar quais são as melhores regiões em termos de suporte, resistência, regiões que têm mais liquidez. Então, existem essas marcações. E existem as marcações que a gente utiliza dentro da técnica da Trader 1K, que são essas marcações que eu vou focar aqui hoje para explicar para vocês, durante uma operação, por que que essas marcações elas se tornam relevantes. Principalmente, a meu ver, eu gosto muito de olhar as marcações na condução do trade. Quando eu decido entrar numa operação, quando eu tenho as marcações a meu favor, eu consigo tomar decisões mais bem embasadas. Então, aqui dentro da Trader 1K, quais são as principais marcações que a gente utiliza no gráfico, né? A gente utiliza as marcações nas barras diárias, nos 60 minutos, e as marcações de prior quotes, né? Os prior quotes, eles são, apesar do Profit, né, da plataforma chamar eles de indicadores, os prior quotes, eles delimitam as regiões do gráfico também. Então, para quem já está vindo aí de turmas mais básicas, né, que já assistiu às nossas aulas mais básicas, vocês vão lembrar que a gente utiliza o prior quote de máxima, de mínima, o ajuste e o fechamento. Explicando um pouquinho o conceito dessas marcações para vocês entenderem. Eu gosto muito de entender o que está por trás das coisas, né? Porque eu não gosto só, coloca um prior quote, mas qual que é o sentido do prior quote, né? Então, é importante vocês entenderem. Por exemplo, vou falar para vocês um pouquinho sobre o ajuste. O que, que é o ajuste, para quem não entende ainda ou para quem ainda não chegou nesse nível? O ajuste, na verdade, ele só existe na B3 ou em mercados centralizados. Ou seja, todas as negociações na Bolsa Brasileira são intermediadas pela B3, né? Você tem os traders, ou as instituições financeiras, aí você tem as corretoras, e aí você tem a B3. Então, você tem esses agentes aí no meio do caminho. Mas todas as ordens de compra e de venda, elas passam pela B3. Elas precisam passar pela B3. Por isso que a gente fala que é um mercado centralizado. E a B3 fazendo isso permite a ela fazer o cálculo de ajuste. O ajuste, ele foi uma ferramenta que, na verdade, ela foi criada para ajudar, para auxiliar as corretoras a não terem prejuízo financeiro, né? Por quê? Porque existem posições que elas ficam abertas de um dia para o outro, né? Então, a depender da distância desse ajuste, ou seja, dessa média de negociações de um dia para o outro, as corretoras podem executar ou não executar os clientes. Então, o ajuste, a gente acha, eu pelo menos achava, quando eu entrei no day trade, eu achava que o ajuste ele era meio que uma média do gráfico do dia anterior. Então, por exemplo, eu olhava para o gráfico, pegar aqui o gráfico do índice aqui, né? Eu vou colocar aqui no gráfico do índice aqui de 5 minutos, por exemplo. Eu achava que o ajuste era mais ou menos assim. Eu pegava o gráfico aqui de um dia e a média dessa amplitude iria ser o ajuste do dia seguinte. Eu achava que era assim que funcionava. E na prática não é. Existe uma faixa de horário para cada ativo. Existe uma faixa de horário para o índice, uma faixa de horário para o dólar. Eu não vou lembrar de cabeça agora qual é a faixa de horário do índice, tá? Mas é uma janela de 15 minutos. Se eu não me engano, é das 16 horas às 16h15. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas é uma faixa de 15 minutos, onde durante aquele horário é feito o cálculo de como que tá as negociações naquela faixa de período. E aí, com base nisso, é calculado o ajuste do dia posterior, tá? Tanto para o dólar quanto para o índice. Então, o ajuste ele não é uma média do dia todo. O ajuste é uma pequena faixa de horário que a B3 vai lá e calcula e disponibiliza isso para as corretoras. E aí, por que esse ajuste ele é importante? Porque, óbvio, né, como o próprio nome diz, o ajuste, se o gráfico vamos pegar aqui, por exemplo,
o mercado que abriu aqui no dia 7 de março. Quem está acima do ajuste, quem está acima do ajuste, com as suas posições acima do ajuste, quando o mercado está descendo, está tendo prejuízo ou está comendo parte do seu lucro, né? Sejam de pessoas físicas ou sejam de corretoras. E aí, naturalmente, o ajuste ele serve de base para a gente ver se quem está lá em cima comprado, o que são stops de quem está comprado? Não são ordens de venda? Pô, estou comprado. Se eu vou executar a minha ordem, ou seja, se eu vou desistir daquela posição, porque eu já tomei muito prejuízo, eu vou ter que vender. Então, existem duas possibilidades de quem está comprado aqui acima do ajuste. A pessoa, né? Quando falar pessoa, entenda, né? As pessoas, as instituições, né? Não uma pessoa exatamente. O homem composto, como diria os antigos autores, né? A pessoa tem a possibilidade de falar o seguinte, cara, eu não vou gastar mais dinheiro para trazer esse mercado para cima, não. Eu vou desistir da minha posição. E aí ele vende a posição dele. Quando ele faz isso, naturalmente o gráfico que estava caindo, ele começa a cair mais, porque começa-se a vender em massa no mercado. Agora, se os players começam a defender as suas posições e falar, opa, pera lá, estou comprado aqui em cima, vendi um pouquinho aqui para realizar parte do meu lucro, mas agora eu vou comprar de novo. Naturalmente, o gráfico começa a voltar. E aí, quando o gráfico vai voltando para perto do ajuste, quem estava vendido está na posição contrária. Quem estava vendido fala assim: opa, pera lá, esse gráfico está subindo demais, cara. Está voltando aqui para um ponto médio. Não, não, não. Eu quero esse mercado para baixo. E aí tenta jogar o mercado para baixo. Então, o ajuste, todos os prior quotes, eles são importantíssimos dentro da nossa técnica e do nosso operacional. Mas o ajuste, ele tem um quê a mais de importância. O ajuste, ele tem um quê? E, lógico, né? Eu preciso dizer para vocês que isso aqui não é um setup, como a gente sempre fala, né? Ah, Gal, então quer dizer que quando o preço rompeu o ajuste, basta comprar? Não, não é assim que funciona. Isso aqui tudo faz parte do conhecimento que vocês, né, que nós vamos adquirir para a gente gerar contexto, que é o mais importante. Confluências e contexto. Eu preciso gerar contexto. Que tipo de contexto? Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Imagina o mercado, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o próprio dia de ontem, 7 de março. Se o mercado abrir em queda, vou tirar aqui rapidinho só os contadores de candle para a gente olhar só para os prior quotes aqui. Vou tirar aqui os contadores de candle. Imagina esse mercado aqui, quando ele abriu, a primeira barra do dia foi uma barra que ela já passou aqui, ó. Ela abriu lá em cima no prior quote de máxima do dia anterior, não rompeu essa região aqui, ela não foi rompida e o mercado passou direto no fechamento e passou direto no ajuste. Aí você fala assim, rapaz, olha só, os vendedores aqui estão mandando na parada, cara. Os caras estão jogando o preço para baixo nessa primeira barra. Vamos ver qual é o comportamento do preço. Aí o mercado vem aqui e faz um pullback, né? Ele ensaia um pullback. Aí você vai lá, vai com a tua Fibo, que também é uma marcação, Fibonacci é uma marcação, Fibonacci é uma régua também, né? Você traça a sua Fibo, aqui, ó, dessa máxima a essa mínima, e você chega à brilhante conclusão que essa região aqui é uma região de 50%, que também está dentro do nosso operacional. Poxa, olha como você já começa a gerar contexto diante da nossa técnica. Você está vendo que os vendedores estão não querem deixar o preço passar do ajuste. Você está vendo que o mercado está tendo dificuldade de romper os 50%, e aí você pode ir adicionando mais leituras de confluência para você decidir tomar risco no mercado. Então, é importante vocês entenderem o que é o ajuste, justamente para vocês saberem que ajuste é um cálculo de prejuízo, né? Prejuízo ou de compradores ou de vendedores. E entre esse ajuste vai sempre existir uma defesa de posições, tá? Mas, mais uma vez, não é um setup, né? Agora, se eu não tivesse visto esse 50%, se eu não tivesse outra leitura de confluência, somente o ajuste seria suficiente para eu vender? Não. A meu ver, isso é muito vazio. Deveria ter mais coisas para você tomar essa decisão, para você decidir vender. Mas eu estou dando um exemplo para vocês do dia de ontem. Aí, da mesma forma, você pode interpretar da seguinte forma: ah, o mercado foi lá embaixo, né? Olha só, o mercado foi lá embaixo, desceu tudo isso aqui, não fez mais pullback,
não rompeu o fundo, olha só, fundos nivelados aqui, ó, não houve rompimento de fundo, e aí o mercado começa agora a voltar para cima do ajuste. Olha onde é que o mercado faz pullback agora aqui, gente. Vou tirar essa FIBA aqui, ó. Aonde que o mercado faz pullback? Digita no chat aí para mim. Que região é essa aqui que o mercado faz pullback? Em cima do ajuste. Mais uma vez. Aí você fala assim, caramba, os vendedores estavam mandando aqui na parada, mas agora o mercado voltou aqui rompendo os prior quotes, rompeu o ajuste, rompeu a máxima do dia. Olha só, o mercado rompendo a máxima do dia e fazendo pullback em cima do ajuste. Isso é ou não é um outro ponto de confluência para tu tomar a decisão? É um ponto fortíssimo de tomada de decisão. Porque quando você vê, você pode até falar assim, poxa, Glauco, mas olha só, eu não vou comprar aqui não, cara, porque eu acho que comprar aqui é um tanto quanto arriscado, a meu ver. Tudo bem. Então, acha o melhor ponto dentro da nossa técnica. Se o mercado começou a voltar aqui, ou seja, se o mercado começou a fazer uma correção, você tem uma FIBO validada aqui, ó, dessa mínima até essa máxima. Quando o mercado rompe aqui, ó, 50% dessa FIBO, e ele passa, você tem uma compra autorizada aqui nesse candle, uma compra autorizada com stop loss ali embaixo. Stop loss ali embaixo. Estou dando um exemplo só para a gente aproveitar o tema de ajuste aqui, tá? Poderia falar outros detalhes dessa operação, que já deu alvo lá em cima e tal, mas não é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês, em relação às nossas marcações, como elas são importantes que vocês não deixem de observá-las. Muita gente fala assim, as marcações, quando eu estou num trade, elas devem ser motivos para eu não entrar num trade? Depende, sempre isso vai depender. Elas estão inseridas no contexto para te ajudar na tomada de decisão? Como é que está o contexto da tua operação? Glauco, eu gosto muito de olhar para essas regiões na condução do trade. Então, por exemplo, se tu está num trade desse aqui e você está eventualmente comprado, num trade desse, o mercado chegou lá no prior quote, que é a máxima do dia anterior. O mercado chegou lá no prior quote, que é a máxima do dia anterior. Você está olhando aqui, ó, ele está marcando sempre o dia anterior, tá? Ele está marcando essa máxima aqui. Nessa máxima aqui, houve defesa? Poxa, nessa máxima aqui houve defesa. Daqui para cá o mercado só caiu. Beleza. Qual é a probabilidade de haver defesa de novo aqui nessa região? Existe uma probabilidade de haver defesa nessa região? Né? Poxa, se existe uma probabilidade de haver defesas aqui nessa região, eu vou olhar para essa região aqui com outros olhos. E aí, eventualmente, eu vou aproveitar para fazer uma parcial, né? Vamos supor que você tivesse entrado lá naquele ponto ali embaixo, você tivesse feito uma compra, né? Entrou aqui com 3 contratinhos. Cara, chegar aqui em cima, eu vou bater uma parcial de 2 contratos, meu preço médio vai lá para baixo e eu vou ver o que acontece com esse mercado, para tentar fazer um trade maior. Né? Aí a aula de hoje não é sobre isso, né? Mas tem como conduzir trades maiores, tem as regiões que a gente fala bastante lá no previsão de alvos. Aqui é um conceito, digamos, mais intermediário para que a gente entenda a importância dessas marcações. Então, todos esses prior quotes que nós utilizamos dentro do nosso operacional, eles marcam regiões do gráfico. E essas regiões, elas são muitíssimo relevantes. São muitíssimo relevantes. Então, o ajuste é isso. Eu queria explicar isso para vocês. No Forex, por exemplo, né, eu sou um operador de Forex, eu opero muito no mercado internacional. No mercado internacional não tem ajuste. Não existe como você calcular ajuste no mercado internacional. Por quê? Porque o mercado internacional ele é descentralizado. Então, não tem como uma instituição financeira ver como é que está a posição das corretoras, não tem como, ele é descentralizado. No Forex você vai ter a máxima, você vai ter a mínima, você tem lá uns 50% da vida, mas o ajuste você não vai ter no mercado internacional. Ele não existe, só existe para mercados centralizados. Então, utilizem e sempre, nunca deixem, na verdade, de deixar os prior quotes na tela de vocês. Principalmente o prior quote de ajuste, que é uma região muito importante, tá? Assim como muita gente que opera dólar gosta de utilizar lá a Petax, né? A Petax do dólar também, que é um intermediador, uma média lá de fechamento para o dólar, não faz parte da nossa operação, a gente não, no dólar a gente usa o ajuste da mesma forma, mas esses indicadores, eles são marcadores de preço. O preço é um indicador, na verdade, né? Também, o preço é um indicador. E aí eles marcam, olha, aqui é um ajuste, aqui a galera vai ter uma briga grande.
Por isso que quando você vê o mercado, ele vem, ele passa para cima do ajuste, volta em cima do ajuste, depois alguém vai ganhar essa briga, né? Aqui, ó, mesma coisa, vamos pegar o mercado no dia anterior, que no dia 6 de março, sabe o que acontece com o preço, ó? O preço fica sambando em cima do ajuste, ó. Volta, o ajuste nesse caso aqui virou o quê? O ajuste nesse caso aqui virou uma região de equilíbrio. O ajuste virou uma região de equilíbrio. Compradores, vendedores, compradores, aí ele volta, desce, aí ele sobe. Então, nesse dia aqui, o ajuste virou uma região de equilíbrio. Dia anterior, mesma coisa. Olha o que acontece com o ajuste aqui, ó. O preço se afasta, volta para ele. Se afasta, volta para ele. Então, nesse contexto aqui, o ajuste, ele pode te ajudar a gerar contexto, tá? Você vê, por exemplo, um dia como esse aqui, ó, dia 28 de fevereiro, ó. O mercado foi, os vendedores bateram. Onde que o preço voltou? Voltou lá no ajuste. Aí ele não permaneceu, começou a fazer pullbacks aqui, ó. Tan, 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 vendedores levando, pô, foi embora. E aí, nesse dia aqui, ó, neste dia aqui, o mercado andou bastante. E quem mandou aqui na jogada foi os vendedores. Os vendedores mandaram na jogada. Reparem que eu estava falando para vocês, ó, para vocês não acharem que o ajuste é a média do dia anterior. Quando a gente olha aqui, olha onde é que estava o ajuste do dia anterior. Se a gente fosse traçar uma FIBO aqui, né? Vamos pegar esse dia aqui, ó. Eu vou traçar uma FIBO dessa mínima até aquela máxima. Ó, vou traçar uma Fibonacci da mínima à máxima desse dia aqui, ó. 50% tá aqui, ó. Aí você olha para essa linha e fala assim, ué, Glauco, 50% do dia tá ali em cima. Por que que o ajuste está ali embaixo quando o mercado abrir no dia seguinte? Justamente pelo que eu falei para vocês. O ajuste ele é calculado nessa faixa de tempo aqui, ó, das 16 horas do índice. Por isso que o ajuste está aqui embaixo. Uma curiosidade, mas é importante que vocês saibam. Não sei quantos de vocês sabiam disso. Digita quanto eu tomo água. Vocês sabiam dessa curiosidade, como que era feito o cálculo do ajuste? Ou vocês achavam que era a média de negociação? Beleza. Então já temos aí um pouco de conhecimento agregado hoje. Tá? Beleza. Então, isso é uma marcação. O ajuste é uma marcação e é um baita de um indicador que a gente não pode deixar de usar aí no nosso dia a dia, né? Disso, além disso, a gente utiliza as marcações do diário e dos 60 minutos. Como que funcionam essas marcações e por que que elas são relevantes? Vamos olhar aqui na prática. Agora eu vou esconder aqui um pouquinho os ajustes, só para a gente olhar aqui agora só para as marcações. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar no gráfico diário. Gráfico diário. O que a gente aprende quando a gente entra aqui no ecossistema? Lá nas aulas base de iniciantes, né? A gente tem tutores que estão sempre, o Jonathan é um deles, inclusive, que estão sempre ensinando aí para a galera que chega, né, conteúdo básico. Lá no conteúdo básico da Trader no carro, a gente aprende que se o preço está trabalhando aqui nessa região, ó, candle diário, o preço está trabalhando aqui nessa região, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as máximas e as mínimas dos candles próximos dessa região, né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê disso. Então, eu venho aqui e eu vou marcar máxima desse candle aqui, vou marcar do dia anterior, né? Porque o mercado não vai acontecer agora. Ó. Vou marcar a máxima desse candle aqui. Vou marcar a mínima dele do diário. Vou marcar esse aqui também. Vou marcar essa máxima. Vou marcar. Essa mínima já está marcada. Vou marcar essa outra máxima aqui. E o que mais? Ali para trás também, ó, eu tenho essas regiões aqui. Vocês vão procurar aonde o preço está trabalhando. Não adianta você querer marcar o diário lá de cima, porque se o mercado for lá para cima, você vai ter tempo para marcar. Normalmente o índice ele anda numa amplitude aí, um dia normal, você vai ter o índice andando aí 2.000 pontos, 2.500 pontos, até 3.000 pontos em um dia normal. Né? São raros os dias que o índice passa muito dessa amplitude. Então, marquei aqui o diário. Estou de olho aqui nas máximas e nas mínimas. Pronto, beleza. Aí depois a gente vai lá nos 60 minutos. Vamos jogar lá por 60 minutos. 60 minutos. E aqui eu vou marcar do dia anterior, do dia 6 de março, eu vou pegar aqui, ó. Vou marcar de outra cor. Vou marcar essa máxima aqui. Vou marcar de azul. Marcar de azul. Essa máxima.
Aí tem essa lateralização aqui que eu vou deixar marcadinha também. Onde já tem linha do diário passando, óbvio, não precisa você 60 minutos em cima, porque já tem uma linha ali te mostrando que aquela região é uma região importante. Tem essas regiões aqui, ó, que eu vou deixar marcado também, 60 minutos. O que mais aqui? Eu vou marcar aqui, ó, essa regiãozinha aqui também. Enfim, vou fazendo todas as marcações que eu vejo que são relevantes aqui nos pavios, tá, gente? É sempre nos pavios, não é no corpo do Kendall, é sempre nas máximas e nas mínimas, né? O Kendall tem uma anatomia muito específica. A gente tem a abertura e o fechamento, que é o corpo do Kendall, a máxima e a mínima, que são os pavios dos Kendalls. Então, sempre no pavio, certo? Aí você marcou, quando você vai aqui operar, né? Vamos lá para o dia 7 de novo, foi o último dia de mercado. Vamos botar com 5 minutos. Ó, olha aqui o mercado acontecendo no dia 7. Você deixa essas marcações aqui na tua tela, porque essas marcações, elas são pontos de suporte e resistência para o preço. Pontos de suporte e de resistência para o preço. Eu, Glauco, eu gosto muito de fazer o seguinte. O que é que eu faço quando eu estou operando, dividindo o layout na minha tela? Eu deixo lá o meu gráfico de 5 minutos somente com os prior quotes, e eu deixo lá o gráfico de 1 minuto com as marcações que eu fiz no diário e nos 60 minutos. Fica dentro do meu gráfico de 1 minuto isso. Por quê? Porque eu não gosto, é uma particularidade, tá? Cada um é cada um. Eu não gosto de operar com a tela muito cheia de linha, porque me dá um pouco de nervosismo. Então, eu já faço as marcações lá das regiões, já tem lá os prior codes, para mim é suficiente na minha tela de 5 minutos. Aí eu faço essas marcações que eu estou mostrando aqui para vocês num minuto. Porque quando eu estou num trade, para que vai servir essas regiões aqui, tá, gente? Para vocês entenderem. Essas marcações aqui, elas vão servir o seguinte: imagina que você fez aquela compra que a gente falou aqui, ó. Você está comprado aqui no índice, fez uma compra. Quando o mercado vai chegando aqui nessas regiões, que foram pontos importantes de suporte ou de resistência para o preço, você vai vendo qual é o comportamento do preço nelas. Fala assim, caramba, o que vai acontecer com o preço? Não é para você ficar com medo. Ah, meu Deus, o preço vai bater ali, vai voltar tudo. Não é assim que funciona. Não é assim que... Lá no hard scalping, essas marcações, elas têm um conceito de entrada e saída de posições, tá? Quando vocês já tiveram, acho que já teve aula de hard scalping, né? Acho que o Isaac já deu uma aula de hard scalping, se eu não me engano. Lá no hard scalping, essas marcações, elas são excelentes para você sair do trade. Está falando de scalping, né? Operações curtas. Porque existe uma probabilidade do candle bater lá e querer fazer uma correção, e uma correção pequena, para quem faz hard scalping, pode valer muita grana. Então, mas dentro de um contexto, para quem fez parcial, para quem está querendo botar alvos, né, ou pegar alvos maiores, estas marcações, elas são pontos de observação. E aí, quem vai mandar se você vai continuar ou não no trade, sempre vai ser o teu preço médio. Então, chegou aqui uma região como essa, opa, o mercado rompeu. Tudo bem, tá tudo certo. Tô vendo que é uma... Aí tem uma hierarquia disso aqui também, tá, gente? Óbvio que as marcações do diário são muito mais fortes que a dos 60 minutos. Existe uma hierarquia disso aqui, tá? Os pontos de suporte e de resistência no gráfico diário, eles são muito mais fortes do que os pontos de suporte e resistência nos 60 minutos. Tá? Então, se eu fiz essa marcação, as minhas linhas pretas aqui, elas devem ser... Olha como o mercado chega lá no diário, ó. Olha como ele sente essa região e ele faz um pullback a partir da marcação do diário. Se eu estou comprado lá de baixo, eu preciso zerar meu trade aqui só porque o mercado bateu aqui nessa região? Depende. Depende. Se eu estou comprado lá de baixo, eu já fiz parcial aqui, já fiz parcial aqui, já fiz parcial aqui, e o meu preço médio está lá embaixo, ó, estou com o preço médio lá embaixo, eu vou apenas observar o que o mercado vai fazer. Porque pela teoria de Down, é normal o mercado fazer uma correção. O que ele não deveria, dentro desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele não deveria romper o fundo anterior. Então tá tudo bem, ó. Vê como ele vem no limite aqui, ó, do último pullback, não rompe e volta a subir de novo. Aí tudo bem, aí você segurou o trade, porque você tinha preço médio para segurar o trade, né? O mercado roubou pouco, o mercado corrigiu pouco diante do que você tinha ganho, e tá tudo bem. Agora, Glauco, eu comprei aqui e o mercado começou a subir, bateu lá em cima, eu não fiz parcial, ele começou a voltar. O que eu faço? Cara, dentro de um bom gerenciamento de risco saudável, você não deveria correr o risco de devolver boa parte da tua posição. Não é muito, a meu ver, não é muito inteligente fazer isso. Então, se você não tem preço médio, o mercado chegou numa região como essa aqui, começou a retrair, né, a fazer uma correção,
Vamos fazer uma medida aqui, ó. Daqui do teu ponto de entrada até lá, a gente está falando aqui, ó, mais ou menos, que você tinha conquistado 1.386 pontos. Dá 1.386 pontos. O mercado está voltando aqui, ó, até aqui embaixo, ele voltou 626 pontos. Você está devolvendo praticamente 50% da tua posição. Você está correndo o risco, por mais que isso aqui pode ser um pullback para subir, você está correndo o risco de 50% da tua posição de não dar certo, de que você conquistou de ser jogado fora. Por isso que as marcações sozinhas, elas não vão operar por você, mas elas, dentro de um contexto, de um bom gerenciamento de risco, vão te ajudar demais. Por isso que, às vezes, nas arenas, você vai ver a pessoa que está segurando o trade. E não queira imitar o coleguinha que está do lado se o teu preço médio não está deixando você fazer isso. Eu falo para todo mundo, em todas as aulas, eu falo assim, eu não gosto, né? Isso aqui não faz parte não é uma coisa que a gente orienta que vocês façam. Porque, por exemplo, a parcial, a gente orienta 70-30. Importante que vocês façam. Agora, Glauco, quando eu estou num trade, eu não gosto de devolver mais do que 30% do que eu conquistei naquele trade. Tem gente que não gosta de devolver nem 10%. Tá tudo bem, é uma particularidade, né? Agora, poxa, o mercado está me roubando 50% da minha posição, cara. Por que eu vou permanecer? É muito mais inteligente, até o Luiz Felipe digitou aí no chat, é muito mais inteligente você zera o teu trade, coloca lucro no bolso, e se de fato o mercado fizer um pullback aqui, tu entra de novo, tu compra de novo. É muito mais inteligente do que você arriscar. Estou falando de novo, depende do seu preço médio. Porque o cara que está com preço médio lá embaixo, ó, se o cara está com preço médio aqui, ó, vamos supor que você fez várias parciais. Teu preço médio está a 2.600 pontos. Pô, teu preço médio está a 2.600 pontos. Se o mercado está corrigindo aqui 600, beleza. É outra história. Aí você tem, entre aspas, uma gordurinha aí para poder segurar o trade. Mas não é só porque você tem gordura, você está segurando porque existe contexto técnico. Então, as regiões, essas marcações, elas são excelentes balizadores. Quando a gente vai na autoescola, né, todo mundo que vai tirar carta, né, que vai tirar a sua CNH, vai lá na escola, primeira vez na autoescola, você vai tirar, não tem lá os balizadores para você aprender a dirigir? Não, o instrutor não vai lá, coloca as balizas lá para você poder aprender a dirigir? Essas marcações, elas são excelentes balizadores, para que a gente saiba que essas regiões, eu falo para todo mundo, tá, gente? O preço, ele se move entre uma região e outra. Essas regiões aqui são regiões mais simples, digamos assim, que você pode começar a marcar já, imediatamente. É muito simples marcar essas regiões. Existem regiões mais avançadas, que você precisa de um pouquinho mais de tempo de tela para entender. São aquelas regiões que têm mais liquidez, aquela região que você pode dizer que é uma região boa para manipulação, uma região que você olha para ela e você vai saber que é uma região boa para o preço acelerar, né? Essas marcações que nós estamos falando aqui são marcações que quem está na Trader 1K precisa utilizá-las. Precisa utilizá-las, porque elas são importantes. Elas vão servir de baliza, principalmente na condução do teu trade. E aí, quando você olha aqui o gráfico, né? E por isso que eu gosto de deixar no meu gráfico de 1 minuto, tem gente que deixa as marcações no gráfico de 15. Porque na prática não vai fazer diferença. Se você deixar suas marcações no 1 minuto, no 15 minutos, não vai fazer diferença. Ali é a região que você quer ver se o preço está chegando. Não vai fazer diferença aonde você vai deixar. Você pode deixar no de 5, pode deixar no de 1 minuto, pode deixar no de 15, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Porque daí quando a gente coloca aqui os indicadores, ó, tá vendo? Aí, essa região aqui, ó, os prior quotes, na minha visão, eu não gosto muito que às vezes uma marcação está em cima do prior quote, fica um pouco poluído. Eu já vi que tem aluno que gosta, né? Aí, sei, cada um faz do jeito que achar melhor. Mas o importante é não deixar de ter as marcações, para que você consiga conduzir um trade da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, as marcações, elas sempre vão ser, digamos, o teu primeiro ponto quando você for operar. Vou operar, meu dia vai abrir, eu preciso deixar essas marcações prontas na minha tela. Porque o mercado é tudo calculado, né? Cada faixinha dessa aqui, entre uma marcação e outra,
ela vai ter um investimento de alguma instituição financeira, seja para liquidar, ou seja para poder investir ou colocar, aportar dinheiro para o gráfico se mover. Tá? Então, essas são as nossas marcações mais básicas que eu queria falar para vocês. Então, não pode deixar de utilizar essas marcações. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode digitar aí no chat do que eu falei, que aí eu tiro essa dúvida. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho aqui de marcações um pouquinho mais avançadas, né? Entrar um pouquinho nesse assunto de marcações um pouco mais avançadas, olhando para o gráfico. A gente ainda tem um tempinho aí, tá? Então, eu vou apagar essa daqui que eu fiz e eu queria aproveitar aqui para fazer um backtest bem rapidinho com vocês. O pessoal está perguntando, essas marcações só servem no índice? Não, você pode usar em qualquer gráfico. Para o Nasdaq, para o S&P, é só você utilizar o diário 60 minutos. Não precisa ser só para o índice, tá? A aula está ficando gravada, sim, tá, gente? A aula está gravada, depois a gente vai disponibilizar. Gravada, assim. Deixa eu ver o que mais. Tan, tan, tan. Os tempos que estão perguntando é 60 minutos e o diário, tá? 60 minutos e o diário. Ó, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um backtestzinho bem simples aqui, ó. Vou pegar um dia qualquer, eu vou tirar o zoom aqui. Vamos pegar aqui, sei lá, o dia, pegar esse dia 13 de janeiro aqui e vamos olhar aqui o dia 14 de janeiro. Deixa eu ver só as mensagens aqui no chat. O Nailton perguntou assim: minha dúvida ainda é nas marcações de gatilhos. Na verdade, identificar gatilhos, mas vou rever as aulas de gatilhos. Os gatilhos, Nailton, não são marcações. O que a gente chama de gatilho, tá? Vamos pegar o que o Nailton escreveu aí. Que às vezes a gente usa uma gíria que é própria do nosso ecossistema, mas vamos desmistificar isso daí. O que a gente chama de gatilho é o pavio do micromovimento. É a máxima e a mínima do micro. O que a gente chama de marcação é os pavios do 60 e do diário. Só que nos 5 minutos, quando a gente está olhando aqui para o gráfico de 5 minutos, isso aqui são gatilhos que a gente chama. Então, isso aqui é um gatilho, isso aqui é outro gatilho. É a máxima e a mínima dos candles. E no micromovimento, esses gatilhos também são pontos de parada do preço. Também são pontos de parada do preço. Dica bônus aí para vocês, tá? Dica bônus para vocês. Quando vocês verem uma lateralização como essa aqui, ó, achou uma lateralização no micromovimento. Isso aqui é uma lateralização. Não precisa vocês ficarem de olho em todos esses gatilhos, que isso aqui é uma verdadeira confusão que está acontecendo aqui para a esquerda. Você pega aqui, ó, a máxima e a mínima, que inclusive são os prior quotes, ó. Olha aqui, ó, olha esse gatilho aqui de máxima, olha esse gatilho aqui de máxima e olha esses dois gatilhos aqui de mínima. Pronto. Esses aqui são os mais importantes. Olha o que acontece ali na frente quando o mercado chega nessas regiões, ó. Resistência. Olha o que acontece quando o mercado chega ali na frente nessas regiões, ó. Suporte. O que a gente estuda dentro da técnica da Trader 1K? Dojis são ponto de parada de preço. Acúmulo de doji é ponto de parada e meio. É ponto de parada e meio. Tá? Então precisa ficar muito esperto em relação a isso, tá? Sempre que vocês verem esse ponto de acúmulo, né, de gatilhos, né? E gatilhos, para que não tenha mais dúvida, nunca mais são as máximas e as mínimas dos candles. A gente só chama de gatilho porque é no micromovimento, é um gatilho para o mercado fazer alguma coisa, tá? Glauco, as marcações semanais não são muito importantes, não fazem parte do nosso operacional. A gente não marca o candle semanal, a gente não ensina isso. Mas você analisar o gráfico semanal dentro de um contexto de regiões é importante, porque vai te ajudar na leitura de contexto. Mas não precisa você marcar a máxima da semana, a mínima da semana. Dentro do nosso operacional, a gente não ensina isso. A gente ensina o diário e os 60 minutos. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, mas só continuando esse tema de gatilhos aqui, para vocês entenderem, né?
Imagina, vamos fazer o seguinte, fazer um backtest aqui, aí fica mais dinâmico. Ó, vou dar um exemplo para vocês pegando tudo isso. Vamos resumir tudo aqui, ó. Gatilhos, prior code, a gente faz um backtest aqui do dia 14 de janeiro. Ó. Vou mostrar aqui para vocês o negócio. Aí vai ficar, para quem não entendeu, vai entender agora. Para quem não entendeu, vai entender agora. Olha só, deixa eu tirar a mãozinha aqui. Tirar aqui essa mãozinha, vou tirar o zoom, vou fazer aqui umas marcações. Então, vou puxar aqui o gráfico para a esquerda. Puxar. Olha só. Vamos imaginar que a gente vai operar aqui o dia 14, né? Nesse caso aqui, o exemplo do dia 14 de janeiro. Aí você vai fazer exatamente aqui no backtest, eu não vou conseguir marcar o diário 60 minutos, porque se eu mudar o tempo gráfico, ele vai mostrar o gráfico para frente. No backtest não dá para fazer isso. No replay dá. No replay é importante que toda vez que vocês forem fazer o replay, marquem lá os 60 minutos, marquem o diário para você fazer o replay. No backtest, é o que eu vou fazer agora, não dá para fazer, porque senão vai mostrar o gráfico. Mas eu quero justamente pegar aqui e mostrar para vocês tanto os prior codes, como eles vão ser relevantes. Peraí, gente, dá só uma acalmada aí no chat aí, senão eu vou perder a atenção aqui. Foca na aula aqui, tá? Foca na aula aqui, senão eu perco a atenção e você não presta atenção na aula. Aí os dois saem perdendo. Segura um pouquinho o chat aí, e aí depois vocês perguntam de novo. Tá falando assim, quando você olha Quando você olha o mercado, eu vou fazer um backtest aqui e eu vou olhar para o mercado apenas olhando para os prior codes e para os gatilhos. Só para vocês verem como é importante para gerar contexto. Conceito básico aqui, tá? Peguei um dia qualquer, nada ensaiado, só para a gente ver como isso é importante para você gerar contexto. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu botar o número dos candles aqui também. Número dos candles, só para a gente olhar aqui como isso é importante para gerar contexto. Ó, então, beleza. Mercado abriu, certo? Aonde que o mercado abriu? Pô, o mercado abriu. Deixa eu baixar aqui um pouquinho essa amplitude aqui do gráfico para que todo mundo consiga ver bem. Primeira barra do dia. Primeira barra do dia abriu um candle de alta muito forte. O mercado abriu um candle de alta bem forte, né? Cadê o nosso ajuste aqui? Vamos procurar o nosso ajuste? Onde é que está o ajuste? Onde é que está o ajuste? Eita! Eita! Ajuste está lá embaixo, né? Ó, ó o ajuste. Onde está? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou é eu que estou errado aqui? Peraí. Eu acho que essa é outra barra aqui do ajuste. Desculpa, falei. Deixa eu ver. Tô cegueta. É isso mesmo. Meu ajuste está ali. Beleza. O ajuste está lá embaixo. Olha como o ajuste. Olha onde que o mercado abriu. Poxa, Glauco, o mercado abriu bem longe do ajuste. Quer dizer que o mercado vai cair? Não. Não quer dizer que o mercado vai cair. Não necessariamente, não por conta disso, né? Não necessariamente por conta disso. O mercado vai cair. Tá, mas não é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, não. Meu mal é olhar para o chat, que vou parar de olhar para o chat aqui, senão eu me desconcentro. Então, beleza. Aí o mercado foi lá e abriu. Barra muito forte. Gente, o que que nós temos aqui para a esquerda? O que que é isso aqui na esquerda? A gente tem um acúmulo gigantesco de dojis. A gente tem um acúmulo gigantesco de dojis. O que que a gente estuda na Trader 1K? Que essas regiões são pontos de parada do preço. A chance, caso o mercado retorne para dentro dessa região, a gente não sabe o que vai acontecer, é muito forte do mercado. Eu vou precisar marcar toda essa região aqui. Eu não preciso marcar toda essa região aqui. Eu vou marcar aqui uma linha na máxima dessa lateralização, posso pegar uma linha aqui e marcar, e vou marcar uma outra aqui, ó. Pronto, marquei. Eu tenho aqui os dois ajustes me ajudando, e aqui eu tenho, ó, os gatilhos. Isso aqui são gatilhos, máximas e mínimas dessa lateralização. Qual é a chance do preço, caso ele volte para cá, utilizar isso aqui de ponto de suporte ou resistência? É gigantesca. Ou de ponto de pullback. Quem me garante que o mercado não pode vir aqui e fazer isso aqui, ó? Quem me garante? O mercado não pode fazer isso. Então, você precisa se armar
em vez de você estar preocupado se você vai comprar ou vender, principalmente no começo do dia, a gente só opera na janela do lobo, né, que é a partir das 10 horas, principalmente quem é iniciante, nessa abertura de mercado, não se preocupe em comprar ou vender. Essa não deve ser a sua primeira preocupação, enquanto você não conseguir gerar contexto. Sua preocupação tem que ser em marcar as regiões. Marcar a máxima do diário, 60 minutos, olhar os prior codes. Para quem já consegue ter uma noção de regiões mais avançadas, né, de regiões de liquidez, etc, etc, marca também. Então, o começo do dia tem que ser focado nisso, porque o mercado nem criou a estrutura dele. O mercado está criando a estrutura dele. Né? Para quem é, né? Eu não vou entrar nesse tema nessa aula, tá? Mas para quem já está no nível mais avançado, vai saber que essa região aqui do dia anterior é uma região que tem muitas ordens de compra. Muitas ordens de compra. Essa região aqui é uma região que tem ordem de compra. Por que, Glauco, que tem ordem de compra nessa região? Porque o mercado estava trabalhando acima dela. Existe liquidez aqui em cima. Então, quando o mercado sobe aqui, ele está fazendo um consumo de liquidez. Ele consumiu a liquidez. O que a gente quer saber aqui nos próximos candles é se esse mercado vai continuar subindo, ou seja, qual é a intenção do player. Qual é a intenção do institucional? É jogar o preço para cima ou jogar para baixo? Essa é a pergunta de milhões. Que ninguém tem essa pergunta na ponta da língua, mas é possível rastrear o que ele está fazendo de acordo com o que ele já fez. Então, vamos ver o que o Candle 2 vai fazer aqui. Candle 2 fez um outro dojizão. Candle 3 desceu um pouquinho, o mercado está trabalhando aqui, ó, dentro de uma estrutura. Ah, Glauco, que outra marcação eu posso pensar em fazer? Fibonacci. Usa a Fibonacci. Dentro dessa região que o mercado está trabalhando aqui, ó, a gente tem duas Fibonaccis aqui que dá para você utilizar como marcação. Fibonacci 1, qual é a máxima e a mínima da estrutura? Que o mercado está dentro. Máxima da estrutura, mínimo da estrutura. Vocês conseguem ver isso no gráfico? Então, aqui eu tenho uma Fibonacci, ó, essa máxima e essa mínima. Fala para mim onde é que o mercado está trabalhando. Em cima do quê? Dessa máxima e dessa mínima? 50%. Bingo! Bingo! Já comecei a matar a charada já do que o mercado está querendo usar essa região. Qual é a outra FIBO que eu tenho aqui? Eu tenho esta mínima até essa máxima do dia. Eu tenho outra região de 50%. Logo, essa região aqui vale ouro para a gente. Ó. Esse quadradinho aqui vale ouro para a gente. Deixa eu pintar esse quadradinho aqui. Ó. Vou pintar esse aqui de azul só para destacar. Aqui eu tenho duas regiões de 50%. Se o mercado decide usar essa região de suporte e começar a subir, eu vou querer comprar ou vender? Compra. Dentro de um contexto micro, eu não estou analisando macro, tá? Olhando para o micro, é compra. Vocês percebem como as marcações, cara, ó, só se vocês tiverem a disciplina de fazer isso aqui, vocês já estão na frente aí de uma galera no mercado. Uma galera. Porque a galera tá olhando para isso aqui e tá falando assim, meu Deus, por que, que o Candle 2 segurou justamente nesse preço? E tá aqui, eu estou explicando para vocês, ó. Essa faixa de preço é a região de equilíbrio do pivô que está mandando nessa microestrutura. Pensem no seguinte, o mercado é fractal. O mercado é fractal. Toda microestrutura está dentro de algo macro. Toda. Se você está operando nos 5 minutos, tem um 15 minutos mandando. Tem um diário mandando. Tem um semanal mandando em cima dessa estrutura. Então, essas regiões, elas estão englobando essa micro. Então, você não pode desprezar elas. Você não precisa aumentar muito a tua lupa, porque nós somos day traders, né? Tipo, alguém perguntou no chat, eu vou olhar o semanal. Pô, para que você vai olhar o semanal? A amplitude é muito grande, não está fazendo swing trade, está olhando day trade. Agora, olhar para uma região como essa região aqui, máxima dessa estrutura e mínima, e eu sei que o mercado está dentro dessa, cara, você tem que olhar. Você tem que olhar para essa região. E aí vamos ver o que o mercado vai fazer agora. Opa, defendeu no 50, rompeu 50, está trabalhando nas duas regiões de 50% que a gente marcou. Vamos ver o que vai acontecer. Quem vai ganhar essa briga são compradores ou vendedores. Opa, rompeu. Então, o mercado trabalhando acima dos 50%, tendência primária é de baixa ou é de alta? Agora, o meu viés, ele continua como compra ou o meu viés ele muda para venda no micro movimento? Se eu vou fazer um scalp da venda alguma coisa, é venda agora. Eu mudo muito rápido.
Eu estou mudando muito rápido, né? Aí agora eu pergunto para vocês, vou apagar tudo isso aqui, ó. Depois, se for o caso, a gente marca de novo essas fibras. Aonde foi que o mercado chegou aqui nessa linha que nós tínhamos marcado? Aonde que o mercado chegou? Gatilhos, Marcos Azambuja. Parabéns, parabéns, chegou nos gatilhos. Vender nesse momento aqui, é inteligente vender agora? Glauco, mas eu estudei na Trader 1K que se o preço está rompendo aqui a mínima do dia, é uma operação de rompimento. Eu posso vender? Pode. Você está autorizado a vender pela nossa técnica, mas tudo é contexto. Não é melhor tu esperar o mercado fazer um pullback aqui para ver se de fato ele vai voltar para romper essa região? Entende? Ele rompeu. O candle 7 rompeu a mínima do 1, tá? Estou falando que dentro da nossa técnica existe uma operação validada aqui. Nós poderíamos pensar em venda. Só que ao mesmo tempo, eu estou dizendo para vocês que aqui, ó, aqui o mercado já deu alvo numa região muito importante. Então não faz muito sentido eu pensar em venda aqui agora. Mas eu pergunto para vocês, se vocês não tivessem feito essas marcações aqui, vocês iriam ver isso? Não, para vocês o candle 7 é só mais um candle de baixa. Então tem que marcar. Agora vamos ver o que o candle 8 vai fazer. Opa, que bom que eu não vendi. Graças a Deus que eu não vendi aí. Candle 8 voltou. Quando o candle 8 volta, a gente tem outra FIBO aqui, que a gente pode pensar em marcar, que é da mínima do 7 até a máxima, certo? Tem outra FIBO, outra marcação. Fibonacci é uma marcação. Se esse mercado está aqui trabalhando agora abaixo desse 50%, que é o último pullback no micromovimento, eu ainda estou com pensamento vendedor. Eu ainda estou com pensamento vendedor. Mas eu tenho que lembrar que ali embaixo tem uma pedreira. Aqui embaixo tem uma pedreira aqui, ó, o mercado passando. Aqui embaixo tem uma pedreira para o mercado passar. Nesse momento aqui, vão existir alguns tipos de traders. Vai ter o trader que vai falar assim, não, cara, eu vou vender aí, ó. Meu stop está dentro do meu gerenciamento, eu acredito nesse alvo e vou vender, tá tudo bem. Esse cara tá certo. Vai ter o trader que vai olhar para cá e vai falar, cara, esse não é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Não vou vender aí, porque eu estou vendo muito hoje, stop está muito longo para mim, não vou arriscar meu capital aí não. E tem um cara que não vai fazer essa operação. Qual dos dois está errado? Nenhum. Nenhum dos dois está errado. Os dois estão tomando decisões com base no seu capital e com base no que eles estudaram da nossa técnica. Nenhum dos dois está errado. Aí vamos ver o que o Candle 8 vai fazer. O Candle 9, desculpa. Opa, não rompeu 50. Opa, será que isso aqui é um pullback? Aí você está olhando isso aqui, ó, o mercado desceu. O mercado desceu, fez aqui um pullback. Será que isso aqui é um novo pullback para descer de novo? Pode ser. Pode ser. O mercado está abaixo dos 50. Para quem, de novo, para quem estuda conceitos de marcações mais avançados, aqui embaixo a gente sabe, ó, que essa região aqui, ó, embaixo dessa região esconde o quê? O que é essa região aqui de baixo agora para o gráfico? Tem uma baita de uma liquidez ali embaixo. Tem uma baita de uma piscina de liquidez ali. Ó. Ordens de venda. O mercado já consumiu a liquidez de cima, a gente tem que lembrar disso. E o mercado adora a liquidez. Ele se move de um ponto de liquidez para outro. É assim que funciona. Então, aqui embaixo, existe contexto para o mercado ir lá buscar. Existe contexto no mercado buscar aquela liquidez. A decisão é sua. Pela nossa técnica, você pode fazer uma venda aqui. Abaixo dos 50, o mercado em pullback, né? Pela nossa técnica, tá tudo bem. Você pode fazer uma venda aqui. Vamos ver o que o Candle 11 vai fazer. Chegou lá nos gatilhos de novo. O que você pode tomar de decisão aqui agora, se você vendeu lá no Candle 10? Você não pode fazer uma parcial? Pode, não pode? Pode fazer uma parcial. Isso é gestão de trade. Por que você vai fazer uma parcial do Candle 11? Ah, Glauco, porque ele chegou no fundo do movimento. Não é só isso. Ele está entrando numa região que está cheia de doji. Você pode sofrer muito nessa região. Não é só porque ele chegou na mínima do 7. Contexto. Contexto. Vamos ver o que o Candle 12 faz. Ó, dojizinho, mas você fez sua parcial, tá sossegado.
Pô, tô aqui, vamos ver o que dá essa operação aí. Vou botar no 0 a 0, etc, etc. Opa, ó, o 13 desceu, tô sossegado agora. Tá tudo bem. Vamos ver o 14. 14 voltou, mas tem um detalhe. Aí vamos falar de gatilhos. O candle 14 rompeu o gatilho do 13? Não. Se o candle 14 não rompeu o gatilho do 13, a força ainda é vendedora. É aqui que entra a leitura de gatilhos, que eu adoro isso. Eu adoro esse negócio. Isso me dá muito dinheiro todo dia. Por quê? Nessas horas aqui, quem não entende essa técnica, que tem cabeça fraca, que não entende a técnica, vai zerar o trade. Porque na cabeça dessa pessoa que está olhando, provavelmente isso aqui é um candle de alta. Para você que já fez parcial, agora, entra naquela história que eu falei para você. A pessoa que vendeu aqui em cima, que não fez parcial e que está cheio nessa operação, pode ser que ela decida zerar o trade dela. Por quê? Não porque ela está com medo do mercado voltar, mas porque o mercado já comeu mais do que ela deveria de lucro dela. Entendem? Tudo, gente, tudo no trade é gestão e administração do trade. As decisões elas têm que ser baseadas sempre em cima de quanto você está arriscando e não do que você quer que o mercado faça. O day trade não é sobre ganhar dinheiro. O day trade é sobre proteção de capital. Proteger capital. Ah, Glauco, eu achava que o day trade é para ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, desde que você saiba proteger primeiro o seu dinheiro. É assim que funciona. Vamos ver o que o Candle 15 vai fazer. Desceu. Opa, vou apagar aqui essa fibra aqui, não precisa ter mais ela. E lá embaixo a gente sabe que tem o quê? Tem liquidez. O que que tem lá embaixo também? Não tem um ajuste que a gente olhou desde o começo do dia? Será que os vendedores vão tentar trazer esse preço para perto do ajuste? Pô, tem contexto, não tem? Se tem muita liquidez aqui, ó, aqui não tem muita liquidez, será que os caras vão tentar jogar esse preço lá embaixo? Não sei, velho. Vamos acompanhar o mercado. 16, pronto. Olha o 17 aqui consumindo toda a liquidez. Olha que barra forte aqui no 17. Barra forte aqui no 17. Aí o mercado chegou aqui num ponto de região de prior quote, de novo. Chegou numa região de prior quote. O que você vai fazer da vida? Pô, cara, bate uma parcial. Você está operando índice futuro. Todo índice futuro é volátil. Ontem, no fechamento lá da semana do previsão de aula, eu estava falando isso para as pessoas. Você tem que entender o tipo de ativo que você está operando. Dentro do mercado financeiro existem índices futuros, existem commodities, existem criptomoedas, existem pares de moedas, existem vários. Cada ativo se comporta e tem uns que são mais voláteis, outros que têm amplitudes maiores, outros que são mais consolidados. Os índices futuros, eles tendem a ter correções maiores. Por quê? Porque eles são uma carteira. Existem várias ações aqui dentro. Se da noite para o dia sair uma notícia da Petrobras aqui no meio do negócio e a Petrobras se valoriza, o próximo candle, que é o 18, dá uma porrada lá para cima. Porque você está operando um índice futuro, você não está operando uma commodity. Está operando um índice futuro que é a somatória de um monte de outras ações, como um Nasdaq da vida, um mini índice ou qualquer outra coisa do tipo. Então, chegou aqui, o que a gente aprende dentro da nossa técnica? Cara, faz uma parcial. Ou, sei lá, bota no bolso. Bota no bolso. Chegou na região aqui. Mas, Glauco, ele não pode descer mais? Pode. Mas como é que está teu preço médio aí? Como é que está tua performance? Como é que está teu mês? Tá precisando ganhar dinheiro no mês ou tu tá folgadão? Tu tá indo muito bem no mês? Pô, Glauco, meu mês tá difícil, hein, Carol? Eu só tomei loja esse mês, eu tô pegando aqui um trade aqui de 400 pontos. Bota no bolso, meu filho. Tá precisando gerar resultado esse mês. Não é hora de esperança. Não, Glauco, cara, esse mês aqui, ó, meu irmão, eu já bati 60% da minha meta. Beleza, eu posso correr um pouquinho mais de risco. Então, corre risco. Risco controlado. Então, essa aula aqui eu estou tentando mostrar para vocês que as marcações elas são importantes, mas a condução diante dessas marcações é mais importante ainda. É mais importante, porque não adianta tu saber marcar e tu não ter a cabeça no lugar para tu poder conduzir o trade dentro da marcação. Não vai adiantar nada. Então, chegou numa região dessa aqui, ó, regiãozinha aqui de pacote, pô, beleza, vamos ver o que o Q18 vai fazer.
Beleza, candle 18 foi um dojizinho, né? Não fez nada, não rompeu a máxima do candle 17, o gatilho do 17 de máxima, o mercado ainda está numa tendência de baixa. Ó, o 19, foi lá em cima, mas fechou aonde? Tendência de baixa. Tendência de baixa. Se tu fez uma parcial aqui no 17, aquela mesma coisa que eu estava falando no começo da aula, vamos supor que tu fez uma parcial. Teu ponto de entrada, que tinha sido aqui, ó, teu ponto de entrada tinha sido aqui, ó, teu preço médio está lá em cima agora. Tu consegue suportar essa correção do 9? Glauco, eu consigo. Tá corrigindo aí, sei lá, 30% da minha posição. Beleza, filho de Deus. Fica no trade, então. Fica no trade, gestão de trade. Gestão do trade. Por quê? Porque o candle 19 não é um candle de alta. A máxima dele, o fechamento dele não rompeu o gatilho do candle anterior. Vamos ver o que o candle 20 vai fazer? Vapo, desce de novo. E tu tá lá surfando a tendência de baixa. Porque na tua cabeça tem um ajustezinho lá embaixo que pode ser que os vendedores estão querendo jogar o preço lá para o ajuste. Porque você está usando as marcações a teu favor. Candle 21, segurou. Ó o 22. Pronto. O 22 é aquele candle que você fala assim, cara, aqui se eu fiz parcial, se eu não fiz. Por isso que é importante o lance do ajuste. O lance do ajuste não, desculpa, o lance do prior coach. O 22 não tem por que tu tá nesse trade aqui mais. Não tem por que tu tá nesse trade aqui mais. O mercado já rompeu todos os gatilhos anteriores. Só que venhamos e convenhamos. Nessa brincadeira aqui, ó, e se foram 700 pontos no índice. Só nessa brincadeira. Aí tem que ter atenção, dia de notícia. Que hora que era essa hora aqui, ó? O mercado, ó. Pô, vai ter notícia no dia? Vai sair um PMI? Vai sair um payroll? Vai sair um... Cara, atenção. Na hora de notícia, o mercado perde um pouco a direção e depois ele se acomoda de novo. Vai sair um CPI da vida, um PCE da vida? Atenção. Tudo isso, gente, é gestão do trade. Marcação, condução e gestão do trade. Marcação, condução e gestão do trade. Você tem que saber fazer a gestão do trade. Glauco, eu tô vendo aqui, cara, vai sair uma notícia 10h45, que é um CPI da vida. Notícia que vai balançar o mercado. Eu tô ganhando 700 pontos nessa operação. O que que eu faço? Cara, tem muita coisa que você pode fazer. A primeira, bota no bolso. A segunda, tira 90% da tua posição. Fica, sei lá, se você está com 5 contratos, tira 4 contratos. Porque se mesmo que o mercado corrija tudo isso, não vai te afetar. E se o mercado voltar a descer de novo, por algum motivo, você consegue entrar no trade de novo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Só um minutinho, gente. Parei só saber com o negócio. Olha o candle 23, ó. Candle 23, olhem sempre para o fechamento do candle em relação ao gatilho anterior. Fechamento do candle em relação ao gatilho anterior. Não rompeu. Vamos ver aqui o 24. Desceu. Ah, Glauco, será que isso aí é um padrão de 3 candles? Não. Houve rompimento, não é padrão de 3 candles. Mas vamos observar como o mercado faz. Olha o 25 aí. Desceu. Candle forte. Candle 25 desceu. Tá voltando aonde? Lá no prior coach. Segurou lá no prior coach de mínima, utilizou lá como suporte, né? Fez pullback. Vamos ver se ele, quem que vai bater. Deixa eu tirar esse quadrado vermelho aqui. Opa! Olha o 28 querendo passar para baixo das regiões anteriores. E provavelmente o mercado continua em queda nesse micromovimento. Olha o 29 aí. Desceu de novo. Então, se eventualmente você decidisse vender de novo aqui, ó, nesse pullback, tudo bem. Você está no trade de novo. É muito mais
o que você fez de botar lucro no bolso do que aquele cara que está indo cheio. Olha que loucura, que a gente não para pensar nisso, tá? Eu já passei muito por isso, tá, gente? E eu não recomendo que vocês passem por isso, porque isso é frustrante para um trader, tá? O cara que vendeu aqui, cheio e não fez parcial. Ele chegou a ficar negativo, meu irmão. Ele devolveu tudo que ele tinha ganho e ficou negativo. E, por sorte, o mercado voltou a descer de novo. Por isso que eu falo para vocês, não é inteligente para operar um índice futuro, e por isso que o nosso operacional é tão brilhante, não fazer parciais. Não é inteligente, a meu ponto de vista. Façam parciais. Glauco, eu gostaria de fazer trades mais longos e fazer parciais mais longas. Ótimo, tem como fazer isso. É um conteúdo mais avançado, mas tem como fazer. Agora, não deixem de fazer parciais. Mesmo que vocês façam preço médio para frente depois de novo, que é um outro assunto. Mesmo que você, agora, eu vou ficar comprando e vendendo, vou ficar girando lote. Tudo bem, dá tudo certo. São um conteúdo mais avançado. Mas eu não acho que até um certo ponto de amplitude para índices futuros vale a pena operar cheio. Glauco, eu vou entrar aqui com 50 contratos e eu só saio quando o índice me pagar 1.000 pontos cheio. Cara, você é o bichão, viu? Tem que ter coragem de fazer isso. Tem que ter coragem. Para um índice futuro, tem que ter coragem de fazer isso. Porque acontece muito isso aqui, ó. Então, o cara que fez parcial aqui e lá embaixo ele está vendendo de novo, ele desculpa. É minha opinião, tá? A opinião é minha, eu posso falar quando eu quiser. O cara que fez parcial e aqui embaixo ele vendeu de novo, ele é muito mais trader do que um cara que segurou uma operação dessa aqui na esperança dela voltar. Mas assim, ó, infinitamente mais profissional. Entendeu? Então, era essa a aula que eu queria passar para vocês. Batemos aí nossa 1 hora de aula, eu tenho outros compromissos, né, como eu falei para vocês. Mas este conhecimento aqui, vocês vão assistir essa aula outras vezes, essa aula vai subir para a nossa plataforma. É um conhecimento que agrega demais se vocês usarem da forma certa. Então, estou começando. Como é que eu faço? Vai com calma, vai marcando, vai observando o que o mercado faz nessas regiões. Agora, não marque em uma linha só por marcar. Foi isso que eu tentei trazer para essa aula de hoje. Não é só uma linha, isso não é só uma linha, tem um contexto nessa linha. Que tipo de linha é essa? É um diário? É uma região de consolidação? Que região é essa? Isso vai te ajudar a gerar contexto. E isso no day trade é imbatível. Contexto no day trade é imbatível. É imbatível. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Para você que está assistindo essa aula no futuro, estude. Porque se você não estudar, você não vai para lugar nenhum. A galera que está aqui no presente já está estudando. Imagina você para o futuro que está chegando agora. Você tem que estudar